Tem muita gente me perguntando sobre o FIAGRO, né, que são os fundos de investimentos no agronegócio aí, que é um pouco diferente dos fundos imobiliários, tá? Tem gente confundindo, mas é um pouco diferente. Agora, existe um camarada que ele está no meio do caminho ali, ele é meio que uma transição entre um fundo imobiliário e um fundo do agronegócio, que é o fundo Risa Terrax. Eu vou falar desse fundo imobiliário aqui com você hoje, qual que é a tese de investimento deles. Vamos abrir aqui o relatório para vocês entenderem algumas coisas, vamos dar uma olhada no histórico de dividendos, como é que estão os resultados desse fundo. Algumas coisas que eu gostei muito que eu vi aqui e outras que, tá na hora dos caras melhorarem, né? Então eu vou trazer tudo isso aqui para você hoje e você vai ver se é uma boa opção de investimento ou não. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e aqui eu ajudo você brasileiro a alcançar a sua liberdade financeira através de investimentos em bolsa de valores. Quer saber mais, conhecer meus treinamentos, a Escola 500 Pratas, eu deixo sempre os links aqui na descrição do vídeo, tá? Então olha lá, para a gente começar, eu quero falar com você da tese de investimento do FII Risa Terrax, tá? Veja bem, um fundo do agronegócio, ele é como uma empresa do agronegócio que ele investe em dívida do agronegócio, que ele pode comprar terra para desenvolvimento, tal. É um negócio um pouco diferente. Agora, a legislação de fundos imobiliários diz que um fundo imobiliário ele pode investir em qualquer ativo que esteja relacionado com imóveis, com o setor imobiliário. Então, por que não um fundo imobiliário investir em imóveis que são usados para agricultura, imóveis do setor do agronegócio? É exatamente isso que o fundo Risa Terrax fez. Ele se dedicou, na tese de investimento deles a comprar imóveis exclusivos para o agronegócio. E aí tem algumas formas de se fazer esse negócio que eu até anotei aqui, ó. Ele trabalha com 3 opções de investimentos, que é o Buy to Lease, é o Sale and Leaseback e o Land Equity. Eu vou explicar para vocês os 3. Primeiro, o Buy to Lease, ele compra um imóvel de alguém para alugar para uma terceira pessoa aí, né? Então imagine que você tem um imóvel para vender, eu compro esse imóvel e eu alugo esse imóvel para outra pessoa aí, para arrendo essas terras, né, para a pessoa plantar em cima. O modelo mais comum deles é o Sale and Leaseback, né, que a própria empresa ela vende e paga aluguel. Então imagine que eu sou um plantador de soja, né? Você é o fundo imobiliário. Eu vendo as minhas terras para você e eu passo a pagar aluguel das terras que antes eram minhas, agora são suas, né? Eu não saio daqui, eu só vendi para você e agora eu pago aluguel para você sobre essas terras. Esse é o modelo Sale and Leaseback. Agora, veja que o que acontece nisso aqui, né? Se a gente for ver, é um financiamento, né? Porque imagina, tem uma empresa que tem uma terra, ela precisa levantar alguns recursos para investir ali, né? Para aumentar, expandir a sua lavoura e tudo mais. Então o que ela faz? Ela pega um fundo imobiliário que compra essas terras dela, mas é temporariamente, tá? E eu vou explicar por quê. E aí ela passa a pagar aluguel. Então basicamente o fundo imobiliário colocou dinheiro na mão dessa empresa e as terras ficam em garantia. Depois de um tempo, depois de 10 anos, 12, 15 anos, depende do contrato ali, eu vou mostrar que varia isso na carteira do fundo. Depois de um tempo, o antigo proprietário da terra, ele tem uma opção de compra, então ele pode recomprar essa terra para ele de novo. Então basicamente assim, ó, ele vende a terra para o fundo imobiliário por uns 10 anos aproximadamente e ele fica pagando aluguel. Depois de 10 anos, se ele achar que ele não quer mais ficar pagando aluguel, ele recompra essa terra novamente. Então veja que basicamente, se a gente for olhar com outros olhos aqui, o fundo emprestou dinheiro para essa empresa ali do agronegócio e depois de 10 anos eles descasaram a operação. E aí existe ainda uma terceira opção, que é o Land Equity, que é o fundo compra a terra para ter ganho de capital, né? Então o fundo imobiliário, ele viu que tem uma terra lá que dá para usar para lavoura. Às vezes a terra não está nem preparada ainda. Eles vão comprar essa terra e vão vender com um ganho de capital. E aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque hoje esse fundo paga um dividendo bem interessante e vocês vão ver que eu vou mostrar aqui para você que esse dividendo, uma boa parte vem justamente de uma operação de Land Equity que eles fizeram dentro do fundo, tá? E tem muita gente que não está vendo isso, está achando que esse fundo vai pagar um dividendo alto para sempre.
Então, pode ser que pague, se ele continuar fazendo operações assim. Mas se não fizer, esse dividendo aqui um dia vai ter fim, mas você vai entender melhor isso. Outra coisa que eu achei legal, que inclusive eu escutei isso aqui da boca do gestor, que ele fala que eles escolhem na tese de investimentos imóveis onde a empresa do agronegócio ali, ela não investe em atividades perenes, aquelas atividades de longo prazo. Por exemplo, uma plantação de eucalipto, né? O camarada planta o eucalipto ali, ele vai ter o lucro em cima daquela operação ali daqui a 10 anos, quando os eucaliptos tiverem crescido, né? Ou 5, 6, 7 anos. Ou seja, demora um tempo. Essa operação se torna mais arriscada, porque a empresa pode dar alguma coisa errada no meio do caminho e a empresa não tem dinheiro para pagar lá na frente a operação, né? E aí dá o default ali na operação, não funciona, não dá certo, não fecha. Então eles investem somente em terras de empresas que trabalham com operações rápidas, com plantações anuais, como a soja, como o milho, o algodão, tá? Esse tipo de atividade que todo ano eles têm que plantar, colher, tira, planta de novo. Então, uma vez por ano está sendo feita essa operação. O ciclo da empresa acontece uma vez por ano e é mais garantido para ter uma previsão se a empresa vai ter condições de pagar ou não. Mas tem algumas garantias e o que mais eu gostei de tudo nas operações desse fundo imobiliário são as garantias. Que a garantia é a própria terra, mas está relacionado com os valores da negociação. Quer ver só? Vamos aqui para a tela para você entender o que eu estou falando aqui. Olha só, aqui eu estou com o relatório, né, do Risa Terrax. Esse relatório aqui, se alguém da equipe de gestão estiver me assistindo aqui, pelo amor de Deus, vamos melhorar esse relatório aí. Ajuda a gente, porque eu estudei o fundo, mas eu tive que ralar para encontrar as informações, porque não tem praticamente nada nesse relatório aqui. Muito ruim esse relatório, tá? Mas vamos lá. Aqui o que eu tenho de informações que vão ajudar a gente a entender alguma coisa. Olha só. Primeiro, Dividend Yield anualizado 2022. Excelente, né? 15,43. Mas isso vem daquela operação que foi feita ali, que a gente tem que ficar ligado, né? Que é uma operação de venda que foi feita com ganho de capital e agora está sendo distribuído esse ganho de capital, tá? Um ponto muito interessante. O valor de mercado do fundo imobiliário é 1,13 bilhão. Agora, olha que interessante. Esse aqui é o valor de mercado do ativo. O que tem aqui embaixo que chama atenção? A avaliação de mercado dos imóveis mais o caixa. 2,27 bilhões. O que acontece aqui, galera? Eu estou falando de um fundo imobiliário que tem um patrimônio líquido de 1,13 bilhão, mas ele tem o valor de todos os terrenos dele, se ele vender hoje, é 2,27 bilhões. Pode isso, Arnaldo. Como isso acontece? Veja bem, quando o fundo ele faz essa operação, por exemplo, de sale and leaseback, que eu expliquei para você, ele faz um contrato que ele consegue um baita de um desconto na hora da compra. Então imagine que a empresa ela tem uma terra lá que vale R$1 milhão, tá? O que o fundo faz? O fundo faz um negócio onde ele paga por essas terras R$600 mil, certo? Aí, essas terras elas vão sofrer, primeiro, a empresa vai ter que pagar aluguéis mensais dessa terra, que vem para o nosso bolso como rendimento, e ainda ele tem que pagar uma taxa de juros pela correção do valor até o dia que ele for comprar. Essa taxa de juros, pelo que eu li do fundo, fica ali em 6, 5, 7% ao ano, tá? Então, veja que a empresa ela vendeu essa terra, a terra valia R$1 milhão, certo? Ela vende para o fundo por 600 mil, vamos dizer, um desconto de 40%, e eles negociam com um baita desconto desse, por isso que a gente vê essa diferença aqui, ó, de 2,27 para 1,13, tá? Então, o fundo comprou da empresa lá por 600 mil, por exemplo. A empresa ela vai ter que pagar o aluguel e mais os juros de valorização desses 600 mil que ela pagou. Isso vai dar mais ou menos ali, pessoal, uns 12, 13% ao ano. Por que eu fiquei muito chateado com o relatório? Que o relatório não traz essas informações. Pô, isso aqui é coisa básica. Isso aqui é a tese de investimento do fundo. Eu preciso saber de cada empresa, tem que ser claro comigo, investidor. Eu preciso saber de cada empresa aqui no relatório qual foi a taxa, a correção do valor dessa opção de compra e quantos por cento que a empresa está pagando de aluguel por aquele terreno. Não está claro isso no fundo imobiliário.
entendeu? Então eu só consigo ver uma DRE feita de qualquer jeito, que eu vou mostrar aqui para você, mas não está claro essa operação. Isso aqui eu sei por quê? Porque eu fui pesquisando ali uma coisa, eu vi o gestor falando, senão eu não ia descobrir por relatório. Então isso é muito ruim para o fundo, um relatório tão mal explicado assim, tá? Eu até gostei do fundo, me sentiria mais confortável em investir por entender essa tese, só que é aquilo que eu digo, não bota o dinheiro onde você não sabe onde está colocando, tá? E a gente não ter essa informação no relatório, eu acho muito ruim. Tomara que eles revejam isso e passem a trazer, tá? Beleza. E aí, só para concluir essa explicação que eu estou dando aqui. A empresa vendeu por 600 mil, tá? E ela vai ficar por 10 anos com essa operação aí, junto com o fundo. Lá depois de 10 anos, a empresa ela tem uma opção de recomprar esse terreno aí. E aí entra essa correção de 5, 6, 7% ao ano que foi casada ali no contrato. A empresa recompra bem abaixo do que é o valor de mercado. Por quê? Porque ela já vendeu abaixo do valor de mercado para conseguir recomprar depois. Para a empresa é muito interessante ela recomprar, certo? Porque se ela não recomprar, ela vai perder dinheiro com isso aí. Ela vai ter que entregar como garantia para o fundo um imóvel que vale mais do que ela deve, certo? Do que ela pode pagar pela opção de recompra. Para o fundo imobiliário, é até bom que a empresa não consiga pagar, não consiga recomprar esse imóvel. Porque, beleza, então eu vou vender a mercado, vende com um valor bem mais alto do que a opção de compra que aquela empresa tem. Isso que eu estou te falando traz uma segurança muito grande para a operação do fundo e faz o fundo ter a sua qualidade. Beleza, só para você entender o porquê dessa diferença aqui. Ó, o yield médio está em 12,60, né? Aqui eu estou considerando tanto os juros que a empresa vai ter que pagar ali da correção desses imóveis, mais o aluguel que ela paga ali da cotação. Descendo um pouco mais aqui, o fundo traz um panorama, traz informações sobre o mercado do agronegócio, né? Então ele fala do segmento de algodão, do segmento de milho, de soja, fala como está o mercado como um todo, o Brasil, o setor do agronegócio. Por que traz isso aqui? Mas para trazer conforto para o cotista, né? Porque significa que se o setor do agronegócio está indo bem, então a empresa provavelmente vai continuar pagando certinho os aluguéis lá e os juros da correção do contrato. E ele traz essas informações, mas isso aqui não muda nada no resultado do fundo, tá? Aqui a gente chegou então na parte da DRE do fundo. Uma DRE bem chata de ler, bem bagunçada assim, né? Não segue o padrão da maioria dos fundos imobiliários. Também eu achei muito superficial, porque só me fala aqui, ó, receita imobiliária, por exemplo, em segundo semestre de 2021 aqui, ó, 75 milhões de receita imobiliária, receita financeira, que eu acredito que venha do caixa, né? 6,2, total de receitas 81,9. E aqui as despesas, mas ficou muito no ar aqui, não sei de onde que veio, não sei de que imóvel, não sei se veio de venda de terra, enfim. E aqui do lado eu tenho aquilo que eu falei para você, ó, posicionamento atual, né? Inclusive fala da estratégia do fundo aqui, da tese de investimento. Então a tese de investimento, caixa, a gente está aqui com 1% em caixa, a alocação alvo do fundo é 3%, olhando aqui em março, né? 1% em caixa, a alocação alvo é 3%. É bem fácil esse fundo fazer caixa, porque todos os meses ele vai recebendo o retorno das empresas aí, né? Tanto os juros de correção ali dos imóveis, como também o valor dos aluguéis do terreno que está arrendado lá, né? E aí ele vai recomprando, né, outros imóveis com esse caixa. Então a tese é ficar no máximo 3%. Depois, o buy to lease, que é comprar para alugar, a estratégia do fundo é ficar com 35% e hoje diz aqui que está com 50% em março. O sale and leaseback, a ideia é ficar com 57%, é a operação que eu mais gosto, né? É a que eu mais gastei tempo aqui explicando para você, porque é uma operação que eu sinto muita segurança nesse casamento, né? Basicamente é o empréstimo que faz para o dono das terras ali, por um período de 10, 15 anos, com a garantia das terras valendo muito mais do que o que foi pago. Então, uma operação bem segura e eu acredito que a equipe de gestão também pense nisso, por isso que eles deixaram 57% aqui. Quando eu vou avançando um pouquinho mais, tem o Land Equity. E a ideia é ter em Land Equity 5%. Isso aqui é imóvel para ganho de capital, né? Eu compro imóvel e vendo mais caro depois. Inclusive, o gestor disse que eles têm ideia de preparar a terra, talvez, né? Para vender, compra a terra sem preparação, que vale bem menos, né? Prepara a terra para agricultura, tem todo um lance de
amadurecimento da terra, fortificação, né? Cálcio, adubo, essas coisas todas, quem é do setor agro vai entender melhor, né? E aí, quando tiver essa terra preparada para a agricultura, ela vale bem mais. Então já teve a valorização da terra, teve a valorização da preparação da terra, valor agregado ali em cima, e aí vende com um bom ganho de capital. E isso faz parte da estratégia do fundo, tá? E aí eles pretendem colocar 5%. O que eu achei que me chamou a atenção aqui? O fundo ele fez uma operação de Land Equity, e olha, eu olhei os relatórios aqui, ó, desde setembro para frente, eu não vi a explicação dessa operação, não foi clara nos relatórios. E eu achei muito chato. Por quê? Porque hoje a gente tem uma boa recorrência de dividendos, a gente consegue ver, por exemplo, aqui no Funds Explorer, que ele está pagando 1,25. Reloginho, né? Isso aqui está dando um dividend yield muito bom, que é de 1,3, 1,23, 1,2% ao mês. Só que esse reloginho é por quê? Porque ele está distribuindo o caixa que ele conseguiu arrecadar dessa operação de Land Equity. Inclusive eu vou mostrar aqui uma fala do gestor explicando isso para você em uma live que ele fez lá com o Rodrigo Colombo. Dá uma olhada aqui. O pessoal não consegue fugir do último rendimento, né? O último rendimento de 1,25, né? Bem acima do que o fundo vinha pagando. Sim. Eu queria que você falasse um pouco disso, da onde que veio isso. Na verdade, o rendimento já é reflexo dessa operação do fato relevante, tá, Rodrigo? Que, na verdade, foi uma operação de Land Equity que a gente fez. A gente, em conjunto com outros agricultores, acabou levando uma operação junto à Brookfield. A Brookfield é uma gestora canadense, eles detinham várias fazendas aqui no Brasil. A gente fez a aquisição dessas propriedades. A gente teve uma proposta para a aquisição da fazenda que a gente iria ficar aqui para o fundo como Land Equity. E a gente entendeu que o ganho que a gente teria era suficiente para o que a gente gostaria de carregar de risco. Então, basicamente, a gente, em ato contínuo à nossa aquisição, a gente teve a venda desse ativo. Então, a gente comprou e já vendeu esses ativos, e a gente apurou um lucro aí de 60 milhões, que depois de custos e tudo mais, ficava próximo a 50, só que os recebimentos, né, tem uma parte do recebimento agora em dezembro, o restante, uma parte em junho de 2022 e uma parte em julho de 2022. Então, esses 50 milhões tem uma correção que vai para 53.200, 53.400, agora não me lembro aqui de cabeça, tá, Rodrigo? Mas todo esse ganho será distribuído, né? Uma parte agora, até o fim do semestre, e uma outra parte durante o ano de 22, no primeiro e no segundo semestre. Então, o 1,25 já é reflexo desse ganho que a gente teve, dado que a gente vai ter essa liquidação agora em dezembro, que entra dentro do semestre aqui para o Terrax. Então vocês viram aí a fala do gestor e mostra que tem um não recorrente considerável, né? Por isso que está gerando essa linearidade ali no fluxo de pagamentos. Inclusive a gente pode ver aqui, ó, que se não, depois desse recorrente, foi aqui ó, em novembro, né? Se não, estaria ali o dividend yield na casa de 0,95, 0,92, 0,93, que não é ruim também, é muito bom, tá? Mas só para entender que talvez isso aqui não fique lá para cima para o resto da vida, a não ser que o fundo continue fazendo boas operações de Land Equity, igual ele fez já aí uma vez, tá? E aqui a gente pode ver a carteira do fundo, né, bem diversificada, são aí 14 ativos, né, espalhados pelo Brasil, uma área interessante. Veja as culturas, como eu falei, então soja, milho e sorgo, a maioria, sorgo é um tipo de planta parecido com a soja, só que é para alimento animal, né? Então é o que mais tem. A maior parte das operações sale and leaseback, né? Tem buy to lease aqui, algumas operações, mas a maior parte das fazendas sale and leaseback. Aqui o valor da aquisição, todos eles são com opção de compra aqui, ó, conforme eu expliquei, e aqui tem o prazo médio de cada ativo. E se a gente for descendo um pouco mais, aqui no relatório, você baixa o relatório aí, você consegue ver a explicação de cada uma das fazendas. Bem legal, tem aqui a explicação da fazenda, só que eu senti mais informações sobre a operação. Esse aqui é o ponto onde os gestores do fundo, poxa, não custa nada colocar aqui qual foi essa operação, quantos por cento
vai dar de retorno, como funciona o fluxo de pagamento, enfim, explica mais aqui as operações que fica mais fácil para todo mundo entender. E aqui então eu te apresentei o fundo imobiliário Risa Terrax, que é uma opção aí para quem está querendo botar um pezinho no agronegócio, mas de repente não se sente muito confortável ainda em um FIAGRO mesmo, né? Então aqui eu tenho um meio do caminho, eu tenho um fundo imobiliário e não um FIAGRO, é um fundo imobiliário, não esqueça disso, mas que investe em imóveis do setor do agronegócio. Eu vou te ser bem sincero que eu gostei muito dessa tese de investimento, eu conheço várias pessoas que têm terras arrendadas diretamente, assim, né? E às vezes uma terra, duas terras só, e aqui eu tendo uma opção de ter também terras arrendadas, mas através de uma diversificação de diversas fazendas, com um gestor cuidando de tudo isso para mim, eu achei muito boa essa ideia. Gostei muito da forma com que os gestores amarram os contratos ali para trazer segurança para nós investidores. A única coisa, o único ponto assim mesmo que deixa a desejar é o relatório, né? Se a gente tivesse um relatório bem mais claro, com as informações mais precisas, mais organizadas aqui, eu acredito que o gestor do fundo a equipe lá vão fazer isso ao longo do tempo, eu acho que ficaria transparência, né? O que está faltando às vezes no mercado do fundo imobiliário é transparência com o cotista. Tem que estar clara a informação aqui para nós, né? Então melhorando esse relatório aí já vai ajudar muito. Mas de toda forma, eu gostei muito da tese de investimento e não tenho em carteira ainda, mas estou namorando, estou de olho, estou de perto aqui para ver como fica o andamento do negócio aqui e quem sabe daqui a pouco eu coloco na carteira. Se eu colocar, eu aviso vocês. Mas diz aqui para mim, você tem o Risa na carteira ou não? O que você achou desse ativo? Meu nome é Leandro Cabral e eu te vejo na próxima aula. Fui!